Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Muti Veda Vibhagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Gocharam Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti 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 Om. Boa noite oficialmente, sejam bem-vindos à nossa Sangha semanal da Essência da Iluminação. Nós estamos então no capítulo 7. Para quem acompanha o livro físico, paramos no primeiro parágrafo da página 110. Em todo caso, para o Karma Yoga funcionar, o ego precisa compreender que o princípio que o campo utiliza para dar os resultados não são os desejos gratuitos dos indivíduos por resultados específicos, mas as necessidades do todo. Quando a gente fala no todo, nós estamos dizendo a respeito de Ishvara, né? Do Criador, porque ele que manifesta aqui no campo para a gente essa realidade aparente. Então, nós temos uma tendência natural, porque a gente é condicionado a manifestarmos os nossos desejos, não pelo desejo em si, mas pelo resultado, né? Então, nós não desejamos apenas por desejar, mas nós desejamos querendo controlar o resultado. A gente quer roteirizar as vontades de Deus para a nossa vida, né? A gente quer que ele atenda a uma série de requisitos e a gente tem essa tendência, tem pessoas que desenvolvem mais essa tendência e outras menos, mas isso, numa maneira geral, faz parte da nossa estrutura mental e educacional, né? Se as ações de uma pessoa contribuem para as necessidades do todo, elas irão gerar um bom resultado. Se elas entram em conflito com as necessidades sempre mutantes do campo, ele propicia resultados indesejados ou resultado nenhum. É preciso vigilância constante para o sucesso, porque as necessidades do campo estão constantemente mudando. O fracasso em levar em conta as necessidades dos outros é receita certa para o sofrimento. A essência do Karma Yoga é a consideração pelas necessidades do campo, que quer dizer seu ambiente físico e psicológico. Então, nós sabemos da impermanência, né? Nós já conhecemos o valor da impermanência. E entendemos até aqui que tudo que não é o sujeito é impermanente, né? Tudo que não é o ser é impermanente, faz parte de uma realidade aparente, que é aparente justamente porque é impermanente. Então, tendo essa impermanência como uma verdade, fica um pouco mais fácil para a gente assimilar essas mutações do campo, né? As mudanças que são certas, é tudo efêmero dentro do campo. Mas nós temos uma tendência em acreditar que isso é real e é imutável, né? E aí fica um pouco complicado para a gente assimilar ou aceitar essas mudanças que se apresentam quando nós estamos apegados ao resultado da ação, quando nós ainda não entendemos que nós somos o ser completos, né? E ilimitados, quando nós ainda acreditamos que alguma coisa no campo nos completa. E isso acontece no ambiente físico, né, dos objetos em si, dos objetos físicos, e também, acho que de igual importância, igual teor, no ambiente psicológico, porque tem uma série de coisas que só estão dentro de nós mesmo e nem chegam a se manifestar materialmente, mas são capazes de
nos assombrar psicologicamente, né? Um dos sintomas de excesso de desejo é a impulsividade. Como complexidade e incerteza são a natureza do campo dármico, um corpo sutil, saudável, tem moderação e muita deliberação no que se refere à ação. Mas, quando há desejo em excesso, devido a um sentido agudo de insegurança, a pessoa frequentemente excursiona pelo seu dia completamente despreparada para as variadas situações que precisa resolver. Olha que interessante esse termo, né? A pessoa excursiona o seu dia, ou seja, ela entra numa excursão, ela vai fazer uma viagem, ela não está atenta, ela não está empossada, sabe, da responsabilidade de atuar. Ela está excursionando, ela entrou lá no ônibus da excursão e vai esperar algum guia levar, né? Deixar a vida levar. E aí, dessa maneira, óbvio que está despreparada para as variadas situações que precisa resolver, porque quando a gente precisa resolver, a gente tem que ter autoridade, tem que ter responsabilidade sobre a nossa vida, né? Você descobre que esqueceu seu cartão de crédito quando chega ao supermercado e esquece as 2 fotos quando vai pedir o passaporte. Você estava tão ansioso para eliminar aquele item da sua lista interminável de afazeres, uma lista que nunca diminui, não importa quão rápido você executa as tarefas ali contidas, que você sai pela porta sem estar preparado. Bom, de alguma maneira eu acho que todos nós já nos deparamos com situações assim, né? Talvez nem tão explícitas assim, né? Nem tão absurdas, assim como ir tirar o passaporte sem levar o principal, né? Que é a foto. Mas algo parecido pode acontecer na nossa vida se a gente não está no estado de presença, né? Então, nós estamos o tempo todo nos avaliando pela quantidade de produção que a gente entrega no nosso dia, né? Nós estamos sempre vinculados a uma sociedade producente. E nesse contexto, o conhecimento e o ócio é visto como algo contraproducente. Mas esse momento, esse lugar, né, de busca de conhecimento, de interiorização, de meditação, que para muitos significa ócio, né, ociosidade, é justamente a chave que nos faz olhar para isso tudo de uma maneira macro e entender o que de fato é relevante para a gente atuar, né? Quais são as ações relevantes e onde a gente tem que estar, né? Esse estado de presença, ele só é possível quando a gente exercita. Só que é tão doido que se a gente vai exercitar o estado de presença numa técnica de mindfulness ou de meditação, a gente corre risco de ser considerada vagabundo, ocioso, contraproducente, né? Porque esse modelo de mídia é desenhado, estruturado para não nos dar a chance de nos olharmos, né? De termos esse estado de presença, porque no estado de presença nós percebemos os gaps, né? Nós percebemos o mecanismo e isso não é nada conveniente, né? Para todo o sistema. Então, nós estamos o tempo todo sendo estimulados ao máximo, a entregar ao máximo, a entrar em estado de burnout e normalizar esse estado de burnout, achando que isso é realmente o padrão, né, do ser humano, da entrega e cada vez mais, quanto mais a gente se envolve nesses padrões, menos presente nós estamos e mais reféns de situações como essas aqui, nós estaremos, né? Se nós não tivermos essa discriminação e esse exercício da presença e da meditação, tudo isso que a gente consegue exercer para o nosso aprimoramento.
Outro sintoma é um senso de dever excessivamente refinado. Sim, é importante cumprir seus deveres de maneira apropriada e no momento certo, mas se você se pega dizendo que você tem que ou precisa fazer coisas que não são de maneira nenhuma exigidas para a manutenção básica da vida, você precisa de karma yoga. Então, é o mesmo mecanismo que nós estamos falando, né? Mas ele vai mudando de estágios. Então, conforme a gente vai entregando X, aqui a gente quer entregar Y, depois a gente quer entregar Z com uma cobertura de ouro, né? E não acaba, não acaba. A gente fica o tempo todo vinculado por essa perseguição, né? Da perfeição, da melhor entrega, enfim, de tudo isso. E, e aí a gente acaba também trazendo isso como uma necessidade. Então, quando a gente fala que a gente precisa de fazer alguma coisa, a gente está necessitado daquilo, né? Isso é típico do fazedor de ações. Então, ninguém precisa de nada. Nós podemos fazer escolhas e tomar ações que nos auxiliem dentro dessa caminhada, né? E essas ações são diversas, mas nós não temos que fazer nada, nós não temos necessidade de fazer nada, de entregar nada, de tornar isso uma obrigação, né? Esse sintoma é extremamente comum nas sociedades chamadas de desenvolvidas, aqui entre aspas, óbvio, né? Onde luxos se tornaram necessidades. Você pode até achar que precisa de um backup do backup do backup do seu HD, porque você se sente obrigado a não perder um único videoclipe estúpido que você não verá nunca mais. Ou você nunca pode jogar fora nem mesmo objetos quebrados e inúteis. Não quer jogar, não quer usar. Seus armários, guarda-roupas e gavetas estão tão entupidos de quinquilharias da sociedade consumista que você mal consegue se mexer na sua própria casa. Você não consegue se manter só na lista que fez quando chega ao supermercado. Os itens impulsivos, espertamente dispostos em cada prateleira, pulam para o seu carrinho. Você pensa, a vida é uma droga, preciso me tratar bem, eu mereço isso. Ou você nem pensa, suas mãos apenas pegam uma linda embalagem. Se você se sente mal porque poderia ter comprado uma camiseta extra se tivesse parado na liquidação no caminho da sua casa, quando você já tem 30 camisetas, saiba que você precisa de yoga. Obrigação é apenas uma palavra chique e socialmente aceita, usada pela insegurança para disfarçar o desejo. Uau! Trago verdades, James. James traz verdades aqui. Nós estamos vivendo uma grande crise, né? Política econômica, onde essas disparidades ficam mais evidentes. E a gente hoje está tendo a oportunidade de analisar, de avaliar, de acessar essas informações, né? Acerca do consumo, da sociedade do consumo, onde o consumo está levando a gente. Tem vários documentários que tratam disso. Inclusive, se vocês tiverem aí algum para sugerir, pode mandar aqui nos comentários. Porque nós estamos cercados, a sociedade ocidental especialmente, criou esse mecanismo maluco e retroalimentou isso de uma forma muito inteligente, muito genial, que utiliza um monte de mensagens subliminares. E aí a gente fica refém, né, dessas mensagens e cria esse desejo ardente aí por coisas absurdas e totalmente sem sentido mesmo, né? A Gabi escreveu aqui, ó, minimalismo, realmente mudei após ter lido e assistido. Tem na Netflix, Gabi? Minimalismo? Acho que é da Netflix, mas tem também o livro. Eu achei muito interessante porque eles falam bastante disso que você trouxe.
não é só o consumir em excesso itens que você não precisa, mas também é o descarte dessas coisas até pelo meio ambiente. Então, para mim, eu mudei muito a questão de comprar coisas que eu não precisava. Então, eu tinha na minha casa um quarto que eu fiz de closet e ele era inteiro, cheio de roupa, sapato e bolsa. E depois eu doei assim mais do que a metade, porque eu falei, eu não uso, eu não preciso, né? Aham. Então, além desse documentário, que também é um livro, tem o da Marie Kondo também, que ela até ensina você a se desfazer de coisas que você não usa. Se tem um significado para você e você quer manter, tudo bem, mas se você, mesmo tendo um significado, entende que não precisa mais daquele que pode ser útil para outra pessoa, como você se desapega desse item, né? Porque a gente acaba tendo apego mesmo a objetos e afins. Então, Esse livro essa da questão. Maricondo eu já li, é bem interessante. Ela é uma personal organizer, né? Ela ensina a gente E, a vida. É bem interessante. E a gente está nesse meio, né, do caminho do conhecimento, fazendo essas investigações, e é justo que a gente também tome, como Karma Yogis, algumas ações, algumas atitudes, né, que sejam positivas para esse caminho, que aliviem o nosso caminho. Então, eu até convido vocês para a reavaliarem, fazerem uma avaliação interna, né, uma conversa interna aí com vocês, porque é interessante que isso também é o tema, sincronicamente a gente está também alinhado com a pedida, né, o chamado do Mercúrio retrógrado, que vai terminar no dia 18. Então, durante o Mercúrio retrógrado, é muito bem-vindo, essas reorganizações são bem-vindas, esse chamado mesmo do descarte, do olhar, sabe? O que a gente tem, para onde a gente está indo, o que a gente tem feito, e inclusive dar uma geral nos armários, separar itens para doação, também é muito bem-vindo nesse momento, sabe? Para a gente dar uma reorganizada na vida e abrir espaço para o novo, né? Movimentar a energia. Então, eu já aproveito aqui fazendo um adendo, é, incluindo astrologia aqui no meio, né, da conversa, mas realmente é oportuno, sabe? A gente tem que estar sempre ligado, né, e antenado com o que o campo está trazendo. Então, universalmente, astrologicamente, esse é o momento para a gente fazer essa faxina, essa revisita, sabe? Nos armários, dentro de nós, porque tudo que se manifesta fora, manifesta dentro, né? Então, é um padrão, né, de um novo pensamento discriminativo. E isso faz parte do processo de yoga. Alguém lembra, gente, o que quer dizer yoga? Quem que arrisca contar pra gente? Conta aí, Elise. Você não lembra? Eu não lembro, eu saí de férias, aí eu tô voltando agora, assim, pum, Uma colher de chá que estava de férias, Elise. fui quase abduzida lá quase que eu não volto Ah, é? do Alto Paraíso. Você voltou só por causa do livro, né? Só para terminar o livro. Eu voltei só pra estar aqui hoje, mas assim, quase por quase. Entendi. É paraíso mesmo, né? Lá é o paraíso mesmo. E aí, gente, ninguém vai me contar que é yoga? Não é possível. só se puder colar aqui do dicionário. Pode, eu deixo. Glossário, né? União, práticas com o objetivo de liberação espiritual. Isso. Então, yoga, ó, não se esqueça mais. Yoga significa união. União com o quê? União com o meu ser, né? União com a minha real natureza. Então, as práticas de yoga, quaisquer que sejam, são sugestões
são estruturadas, né, para que a gente entre em contato com o nosso ser natural, com a nossa real natureza. Então, tanto o Karma Yoga quanto o Hatha Yoga são aqueles movimentos, né, a yoga do movimento, dos exercícios, quanto o Yani Yoga, o Bhakti Yoga, que é o Yani Yoga, yoga do conhecimento, Bhakti Yoga, yoga da devoção. Todos os yogas existem, né, para proporcionar essa união nossa com o nosso ser, tá? A gente vai fazer agora, na semana que vem, uma iniciação, na outra semana, de Kriya Yoga, que é uma yoga que mistura um pouco do Bhakti com o Hatha Yoga, com movimentos, né, com os asanas, com técnicas de respiração, que vem da linha do Paramahansa Yogananda. Então, tem várias técnicas que a gente coloca, que estão à nossa disposição, que a gente pode colocar em prática para nos reunirmos com o nosso ser, né? Para nos unirmos, para nos aproximarmos da nossa real natureza, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem yoga, lembrem-se disso, porque nós ocidentais, a gente tem um vínculo mental de yoga, a gente lembra sempre a coisa do movimento, né? Os asanas, o yoga do exercício físico, né? Do movimento. Mas não, yoga é um termo, tá? Então lembrem-se disso, porque existem vários yogas. Então vamos para o estágio 3, ansiedade e controle. Ansiedade é outra forma de desejo e companheira constante do Senhor Ego, por uma simples razão. Os resultados de suas ações não estão nas suas mãos. Por que o ego está sujeito à ansiedade? Porque o desejo não é natural. Se alguma coisa é natural, ela é bem-vinda, mas algo que não é natural é sempre um hóspede indesejado. É por isso que sabemos que a plenitude é a natureza do ser. Se não fosse natural, você imediatamente tentaria se livrar dela quando começasse a se sentir bem. Olha que interessante, né, gente? Isso é uma boa pedida também de avaliação, de auto-olhar, né? O que está acontecendo dentro de você? Se está te levando para um estado de sofrimento, é porque não é natural, né? Então, toda vez que a gente se sente bem, a gente não quer acabar com aquele momento, a gente não quer que aquele momento termine, né? Porque se sentir bem é da nossa natureza. Nós somos plenos. Quando a gente se sente pleno, a gente acha natural, né? A gente só quer viver mais e mais um pouco essa sensação. Então, nós não fazemos isso. Você se agarra a essa sensação com unhas e dentes. Mas, quando o sofrimento vem, mesmo a mais leve irritação, você imediatamente tenta se livrar dele. A felicidade é natural. O sofrimento é antinatural. Se você está sofrendo, você não sabe de algo importante sobre si mesmo. Então, esse algo importante sobre si mesmo é Tati Mamasi. Você é aquilo, você é o ser, você é completo, pura consciência, ilimitada, não nascida, né? Não fazedora de ações. Em todo caso, eu fico ansioso porque quanto mais demora para o campo me dar o que quero, mais eu sofro. Se me sinto insegura e quero que meu marido diga que me ama, sofro com ansiedade. Se as contas estão se acumulando e meu salário não chega por mais um mês, sofro com ansiedade. Se eu não ligar se as contas são pagas ou não, não terei ansiedade em relação a isso. As pessoas podem ficar ansiosas até com a ideia de que são ansiosas. Como posso me iluminar se estou ansioso? Quando minha iluminação vai acontecer? Essa é bem a pergunta do ansioso, né? Quando? Mas quando vai acontecer essa tal de iluminação? Que eu não aguento mais esperar. Ai, Deus. Um dos sintomas mais óbvios desse estágio da doença da ignorância é a questão do controle. A ansiedade provoca uma necessidade de controlar os resultados. De fato, todas as emoções negativas, inconscientemente,
tendem a ser manipulativas, mas nenhuma tão óbvia quanto a raiva. Ninguém gosta de conflito. Medo e raiva são energias particularmente dominantes, que se irradiam para bem além do corpo físico. Pessoas que estão próximas de alguém com raiva, particularmente aqueles que são dóceis ou que têm baixa autoestima, tendem a ceder às exigências de tal pessoa, apenas para evitar desprazer. Viver um relacionamento com uma pessoa assustadoramente irada é caminhar um campo minado. Um pequeno engano e todo o campo explode de raiva. Uma vez que o indivíduo pouco desenvolvido e sem amor veja os benefícios dessas emoções, ele ou ela pode tirar vantagem disso e se tornar conscientemente manipulador. Manipulação consciente dos outros é sinal de que a estrutura natural do corpo sutil se tornou seriamente distorcida. Gente, tudo isso que a gente está falando são doenças da ignorância, como foi bem dito ali em cima, né? E a ignorância, as doenças da ignorância, elas podem ir evoluindo de estágio. Então, quando chega nesse ponto, né, da pessoa ter a chave de uma dor, de um medo, de uma ferida do outro e utilizar isso ao seu favor, a gente está falando de uma doença que já virou um câncer, né, da ignorância. Porque isso é uma atitude completamente rinça, que é o contrário de arrinça. Vocês lembram o que é arrinça? Então, conta, Eli. A rinça é a prática da não violência, não é isso? Quer dizer, viver uma vida sem violentar a nada e nem ninguém que esteja vivo. Exatamente. Então, o contrário de arrinça é rinça. Então, quando nós somos ignorantes, quando nós vivemos a avidya, que é a ignorância, a falta de conhecimento, nós nos tornamos praticantes de rinça, né? Ou seja, os sansaris, os ignorantes, eles tomam atitudes rinça, dotadas de rinça o tempo todo, que é essa atitude consciente de manipulação, de abuso, de toxicidade, né? E a gente quase não sabe dessas notícias por aí, né? O mundo quase não tem essas pessoas aí manipuladoras, a gente quase não sabe das denúncias que acontecem aí no dia a dia, né? No cotidiano. O interessante é que agora as pessoas estão um pouco mais conscientes e têm mais canais para denunciarem mesmo, né? Esse tipo de abuso. Inclusive, no Brasil, recentemente, o abuso psicológico foi catalogado como um crime, né? Considerado crime. Então, foi um importante passo, porque existiam muitas pessoas abusadas aí psicologicamente, justamente dessas pessoas. E essas pessoas, segundo o Vedanta, têm o corpo sutil seriamente distorcido, desestruturado, né? Então, quando toda doença da mente, ela traz essa distorção para o corpo sutil, porque a mente se manifesta no corpo sutil, né? Então, tem gente que tem um corpo físico maravilhoso, completamente fora de suspeita, mas tem um corpo sutil bem distorcido, né? Totalmente distorcido. Estágio 4, raiva. O quarto estágio, a raiva, procede logicamente do terceiro. Inclusive falou lá, né, que a ansiedade e o controle, quando a gente não é atendido, se manifesta em raiva. Você ficará feliz em saber que pode parar de culpar papai e mamãe, a igreja, o Estado, a mídia ou seu nariz grande pela sua raiva. A causa é muito simples. O campo dármico não está lhe dando o que você quer. Quando o desejo é obstruído, ele se transforma em rajas. Em raiva, perdão. Raiva é uma manifestação de rajas,
tá? Então, inclusive eu estava vendo uma aula que estava falando sobre isso, sobre o desejo, que se chama ragas em sânscrito. Ele, quando não é atendido, ele se torna raiva a partir de rajas, que é rajas, né? Essa energia rajásica que vem dos três gunas. Então, rajas é que movimenta essa energia da raiva. Quem está tamásico, o tamásico, ele fica deprimido, ele entra em depressão se o desejo dele não é atingido. Ele se sente frustrado. Já o indivíduo rajásico, com predominância de rajas, ele tem raiva, ele manifesta isso no fogo, na potência, ele explode, tá? Então, é bem legal a gente já ir fazendo essas comparações também com os gunas para a gente se conhecer, né? Entender que energia que é predominante dentro de nós. Não é nem mesmo preciso um grande acontecimento. Seu marido foge com a secretária para disparar o processo. Pode ser algo muito simples, como um motorista lento e responder ao sinal verde, ou apenas a ideia de que você não vai ter o que quer. A raiva é muito destrutiva, embora também tenha suas vantagens. Tudo tem, né? Seus dois lados. Na situação certa, ela pode, de fato, ajudar a alcançar o que você quer, embora usar a raiva dessa maneira não seja aconselhável, devido aos efeitos a longo prazo para a sua saúde. As moléculas dessa emoção causam um estrago no corpo. Isso sem falar que a raiva faz com que suas relações com os outros, o que a raiva faz com suas relações com os outros seres conscientes. Então, não tem como a gente agir intempestivamente de uma maneira arrinça, né? Sem violência, porque todas as ações que derivam da raiva são ações rinça, são ações violentas, tá? Então, esse rajas fora de controle, que se manifesta em raiva, ele é nocivo não só para o indivíduo, mas para todo o seu entorno, né? Então, isso precisa ser considerado. Tem gente que não tem percepção e não tem força para mudar a si mesmo quando ele sofre sozinho. Mas quando ele vê alguém afetado por essa energia dele, ele muda. Ele resolve mudar pelo outro, né? Cada um tem a sua forma de movimentar a mudança. Mas, então, para o indivíduo que é rajásico, é importante ele saber quais são os efeitos colaterais que ele causa no entorno, né? Na microesfera dele, pelo menos na microesfera, porque geralmente essa raiva, essa coisa se manifesta mais na microesfera, mais próximo de nós, né? E aí a gente acaba tendo essas pessoas mais próximas com esses efeitos colaterais mais evidentes. Então a gente afeta, né, várias pessoas com as nossas atitudes movidas a esses gunas em desequilíbrio. Tá? Provavelmente não lhe passou desapercebido que tudo na vida vem através dos outros. Então vale a pena desenvolver relacionamentos positivos e amorosos, pelo menos com as pessoas próximas, é o que a gente está falando. Mas a raiva definitivamente precisa ser gerenciada. Se não for adequadamente controlada por você, ela o destruirá. Karma Yoga é uma ferramenta para gerenciar o estresse e a raiva. A raiva não é socialmente aceita, por razões óbvias. É uma violação do Dharma, que é baseado nas expectativas mútuas dos indivíduos. Você não quer lidar com pessoas raivosas e as pessoas não querem lidar com sua raiva. A raiva é uma violação do Dharma mais fundamental da vida, a não violência. Você pode definir violência em termos físicos, tudo bem, mas a raiva é prejudicial para os outros e para você mesmo. A não violência, conforme é definida pelo Vedanta, existe em termos de pensamento, palavra e ação. Então, supondo que você é de alguma maneira espiritual, porque não come carne ou não bate nos seus filhos,
enquanto mostra sua raiva para os outros, ou até tem pensamentos raivosos, é definitivamente uma hipocrisia. Não dá para ter nem pensamentos raivosos, gente. Olha só, sobre isso. Eu acho extremamente peculiar que pessoas iradas tenham consideração com estranhos com os quais elas não têm nenhuma conexão pessoal e joguem sua raiva na família e nos amigos com os quais se relacionam diariamente. Esse fenômeno é um fenômeno muito comum, né, gente? Por que vocês acham que isso acontece? Alguém arrisca? Conta. Eu acho que como a gente tem uma necessidade de aceitação do outro, né, de fora do trabalho, de manter né, a máscarazinha que você coloca para sair de casa, você tem, né, então você tem mais, como que eu vou dizer, uma reputação a zelar, então você dá uma segurada, e aí acaba descontando em quem está mais perto, né, que é a família, geralmente, e os amigos mais próximos também, né, às vezes acontece. Faz sentido. Você concorda, Renan? Sim, total. O que eu ia falar, por exemplo, acho que um exemplo que todo mundo deve ter tido, às vezes você acabou de conhecer uma pessoa, você tem uma visão completamente diferente, aí você começa a ter uma amizade com a pessoa, você construindo, você começa a descobrir como que a pessoa realmente trata os outros, como ela age mesmo quando essa máscara cai. Então, assim, ela tenta parecer primeiro para os outros na sociedade, né, de uma forma, só que aquilo não se sustenta, porque numa hora ela vai explodir e aquela máscara vai cair, né? E ela faz isso com os mais próximos dela, porque os mais próximos já sabem qual é a verdadeira realidade que ela projeta, né? Sim, faz sentido. Eu vejo assim muito clara essa busca da segurança, né? Do prazer e da virtude também, mas a segurança é uma primeira busca básica. Então, nós estamos o tempo todo mapeando onde que é o território seguro para a gente ser a gente mesmo, né? E existem pessoas que nos passam essa segurança do amor incondicional, aquelas pessoas que a gente sabe que dá para dar uma pisada na bola que ela vai perdoar, sabe? Dá para dar uma escorregada que ela vai te ajudar a levantar e vai te ajudar a se recuperar do tombo. E já outras não, outras a gente olha para a incerteza dessa relação e preserva a nossa imagem perante essa relação, porque daí a gente tem uma outra busca que é da virtude, né? A gente quer parecer virtuoso, quer manter uma imagem para quem a gente não tem segurança do amor, garantia de amor, né? Porque no fim a gente só quer ser amado e amar nesse mundo, né? Mas existem pessoas que já vêm com garantia vitalícia de amor, né? Minha mãe, por exemplo, tá aqui. Eu já aprontei poucas e boas com ela, estava sempre lá me amando, né? E assim eu aprendi para ser com os meus filhos, mas tomara que eles não saibam disso e não aprontem nem metade que eu aprontei com a minha mãe, né? Para facilitar minha vida. Mas a gente tem dessa, né? Mãe é mãe, mãe vai aceitar a gente de qualquer maneira, né? A gente acaba deixando refletir essa coisa, né? Essa sombra, porque todos nós temos essa sombra. E quanto mais a gente reprime, mais vai acumulando, né? É aquela história do espelho do Karma Yoga. Quanto mais, o que é a poeira? A poeira é essa energia reprimida. Então, quando ele fala aqui atrás, né, na página 111, que ele falou que Karma Yoga é uma ferramenta para gerenciar o estresse e a raiva, ele está dizendo que é a história do espelho. Então, o que é o espelho? É a gente saber ter consciência dessa poeirinha que está decantando. Porque essa poeirinha decantando é energia reprimida, é aquilo que a gente não está conseguindo gerenciar. Chega uma hora que essa poeira tira totalmente a visão do espelho, e aí o espelho fica cego, né? Ou seja, não tem mais discriminação. Então, o Karma Yoga, ele vem como essa ferramenta de vigilância.
E outro dia eu ouvi também, numa das aulas, eu ouvi uma analogia muito legal, que esses gunas, né, esses efeitos colaterais desses gunas, eles são como bandidos te esperando numa estrada. Então, imagina que você já está sabendo, você entra na estrada e você sabe que em algum momento algum bandido vai saltar no seu carro, né? O que você faz? Você mantém a vigilância constante, mantém a velocidade, não desacelera, não para descansar, não para no posto, né? Não para fazer xixi. Não, vou ficar, né, o tempo todo em constante vigilância. E assim é o Karma Yoga. O Karma Yoga te ensina a estar vigilante, a olhar para esses movimentos e não esperar virar um bandido que se volta contra você, porque você vira seu próprio bandido quando você se distrai, né, dessas energias, dessas situações, dessas circunstâncias e você dá de louco, né? Faz a egípcia, como dizem por aí, fazendo a egípcia para a situação que está acontecendo na minha vida. De repente, a egípcia vira um bandido e te assalta, né? Então, é sobre isso. Karma Yoga é vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o preço da libertação é a eterna vigilância. E, gente, a gente se sabota e não é pouco. Várias vezes a gente quer sim fazer vista grossa, a gente tá vendo, tá na cara que vai dar ruim e a gente espera dar ruim, né? Então, enquanto a gente sabe que vai dar ruim e a gente espera dar ruim, a gente está sendo ainda karma yogis. A gente está deixando a poeira acumular no espelho até a hora que a gente perde a visão. Faz sentido para vocês? E aí tem uma outra coisa aqui, ó, que para quem não faz sentido, vai essa outra parte aqui do texto, que é a negação. Porque às vezes a gente nega também, né? Ah, isso não faz sentido para mim. Então vamos ver. A raiva não é aceita socialmente, não é aceitável pelo senhor ego, porque ela contradiz sua própria boa opinião sobre si mesmo. Então, o que você faz com ela? Você pode jogá-la sobre os outros, o que não funciona muito bem, ou você a suprime, o que funciona, temporariamente. Quando uma emoção desconfortável é suprimida, ela se torna parte da sua sombra, para usar um termo que ficou em voga desde os tempos de Jung. Inclusive, hoje eu coloquei uma mensagem de Jung lá, né, no grupo, que fala sobre as raízes. Então, Jung fala muito disso, da sombra e da luz, né? Em nossa linguagem, a raiva se retira para o corpo causal, que é o subconsciente. O inconsciente, os vasanas macrocósmicos, pertencem a Ishvara, a mente total. Mas o subconsciente é seu próprio corpo causal pessoal, um cantinho do corpo causal de Ishvara, um subsistema, talvez seja uma palavra razoável, onde seu karma pessoal está guardado. Ishvara é realmente uma maravilha. É impressionante porque ele mantém o registro das suas ações e avalia os resultados dessas ações para você, nunca confundindo seu karma com o karma dos outros 8 bilhões de indivíduos, cujos karmas ele administra. Sombra é uma boa palavra, porque a sombra oculta e obscura. Assim como a repressão oculta sua raiva de você. Então, lembra daquela musiquinha, né, do Menudo? Não se reprima, não adianta, né? Pode gritar, esperneia, deixa essa energia manifestar e aprenda com ela, porque se reprimir, vira um monstro. Ela é subconsciente, o que significa que não é conhecida. A raiva é rajas e repressão é rajas, mas tamas está por trás de ambas. A repressão é rajas porque ela pega energia para manter a raiva longe da sua vida, de modo a não a bagunçar. Tamas é negação. Por você não se ver como uma pessoa raivosa, você precisa esconder esse fato de si mesmo. Então, gente, toda vez que a gente falar sobre sombra, nós estamos falando de tamas.
também, né? Mesmo que essa sombra se manifeste em forma de rajas, também existe tamas, porque tamas é toda essa ignorância, né? Toda essa negação, todo esse véu de essa névoa, né? Que impede a gente de nos ver. Isso tudo é tamas. Tamas sempre tem a ver com ignorância, ok? Que bagunça! Aí, Oi! eu tenho, na verdade não é nem uma pergunta, mas é para ver sua visão, é que tá martelando aqui na minha cabeça. Na psicologia, a minha professora de constelação, ela é psicóloga, ela trouxe um dia que, assim, a raiva é o embrulho da dor. Aham. Então, quando você tem uma dor, aí essa nossa dor seria o fato do nosso desejo não estar sendo correspondido? Exatamente. E Exatamente. assim, e esse desejo, por exemplo, a gente tem raiva de coisas que estão no inconsciente. Esses desejos, a gente não quer olhar que é um desejo, que a gente não precisa daquilo, mas a gente quer e aí fica com raiva. É. Às vezes a gente até quer olhar, a gente tem consciência de que é um desejo não atendido, mas a gente talvez não tenha consciência da potência dessa raiva que vem através desse não atendimento do desejo. Mas existem também casos que o desejo é ocultado, né? Então, eu desejo algo que não é socialmente aceito, que não vai ser bem visto, vinculado à minha pessoa, então eu vou reprimir esse desejo para que eu não saiba que eu tenho esse desejo, mas eu sei, né? Então ele fica, a gente usa mais tamas ainda para ocultar, para negar, mas ele sempre vai ser manifestado em forma de raiva, de violência, né? Então as pessoas que são violentas, tanto psicologicamente quanto fisicamente, são pessoas que ocultam, tentam ocultar seus desejos, né? Ou que, mesmo não ocultando, não conseguem alcançar os desejos, ok? Existem pessoas que são narcisistas, né? Que querem ser o umbigo do mundo, querem que todo mundo sirva a elas. Elas também geralmente são raivosas. Tem piti, né? Por qualquer coisa que não aconteça de acordo com as suas vontades. Mas sim, é o embrulho de uma dor, porque a dor ela se manifesta tanto em tamas quanto em rajas, né? Então, quando esse embrulho vem em forma de frustração, então essa é a cor de tamas, o embrulho é da cor de tamas. E quando o embrulho vem em forma de raiva, é o embrulho da cor de rajas, tá? Então, é isso. Então, olhando, lembra aquele filminho Divertidamente? O embrulho da cor de tamas é o senhor Raiva, é aquele vermelhinho, né? E o outro é azulzinho, né? É um blue, aquele blue de deprê, né? Que é a tristeza. Então, tem muitas conexões aí que dá pra gente fazer, usando as analogias para ajudar, né? A entender. Mas é isso mesmo, faz parte. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse trecho até aqui? Olha, eu ia falar do trechinho um pouco antes, mas esse daí me pegou também. Me pegou mais, na real. É uma coisa que eu me identifico bastante. Isso e alguns vícios ainda que eu preciso trabalhar. Eu sei que tem alguns deles até que me desclassificariam, segundo o livro. E apesar disso, eu me vejo na questão do baby step. Então, estou tomando uma tamancada atrás da outra, mas para mim a questão é, tipo, qual dessas todas eu posso pegar e posso trabalhar mais fácil hoje? Que eu acho que pode ser mais fácil. E aí eu vou um pouquinho nela ali durante a semana e vou levando. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, mas enfim, existe muita coisa reprimida ainda, com certeza absoluta. Eu sei que não vai ser nessa vida que eu vou chegar na questão da iluminação, eu estava até falando com a Gabi, que para mim tá tranquilo. Eu sei que isso é parte do meu processo. Eu podia estar no Sansara. Eu não tô, porque senão eu não estaria aqui. Eu não estaria buscando essa luz, né, para essa parte toda escura.
que nem a questão do que você postou hoje, da dualidade que a gente estava falando no comecinho da árvore. E é isso, vamos jogando luz ali, vamos começando a enxergar de pouquinho em pouquinho para saber onde que vai. Não estou com pressa. Eu estou só a fim de ser um pouquinho melhor. A gente fala, né, que o problema não é a gente ter desejo, mas a gente ter desejo pelo controle dos resultados. E quando a gente quer controlar, fica tudo mais difícil. Então, você está aqui se dando conta, estando em contato com uma metodologia que tende a te conduzir para uma iluminação, que essa é a tendência, não é uma promessa, né? Mas é uma tendência, porque é óbvio que aqui tem um segredo revelado, né, de um estilo de vida, de um comportamento, de uma caminhada, né, de cada passo. E todos nós temos, de alguma maneira, algum desses gunas, né, desequilibrados, ou nós ainda temos alguns apegos, algumas aversões, que tendem a se enfraquecer na medida que a gente vai percebendo que a gente não é nada disso. E tudo isso faz parte de um mecanismo, né, que não nos reflete, não reflete a nossa real natureza. E só que esse processo todo, ele merece ser leve, ser vinculado a um propósito da disciplina, do sadhana, né? Então, no Vedanta, em sânscrito, essa aplicação, esse exercício diário e frequente desse aprimoramento se chama sadhana, né? Então, nós merecemos, todos nós, definir o nosso sadhana diário, porque disciplina é liberdade, né? Como diria o Legião Urbana, disciplina é liberdade. Às vezes a gente quer muito a liberdade e nega a disciplina, achando que isso é liberdade, mas não. A própria disciplina te liberta, porque quando você traz ações, né, que você não se desvincula, você acaba aprimorando e interiorizando isso e normalizando isso no seu ser. Isso te faz mais forte, te faz mais potente, mais firme no conhecimento, né? Só que necessita de sadhana. Então, sadhana, ele precisa acontecer numa sequência e numa frequência que te coloque nesse lugar da discriminação mais constante e vai fazer com que você não fique reproduzindo essas sombras, né? Esses desejos, essas aversões, esses gunas. Então, é um processo muito natural. E é por isso que eu falei para vocês, né, que a partir do capítulo 6 fica tudo muito mais evidente, porque aqui vem uma riqueza de detalhes que fazem com que as tamancadas, como vocês dizem, né, sejam mais evidentes. Nossa, essa aqui veio para mim mesmo, agora veio com nome e sobrenome, né, com endereço e CEP. É inegável. Então, esse estado de não negação, ou seja, esse lugar onde tudo se torna inegável, é o lugar onde você está saindo da ignorância, porque a negação é a própria ignorância, é tamas, né? Então é muito legal quando a gente começa a sentir isso, fala, putz, daqui para frente não vai rolar eu negar, não tem mais como eu me sabotar, né? Já me dou conta que tô com esse processo aí para resolver, né? Mas olha só que diferença, eu estou com esse processo para resolver, é muito diferente de eu dizer eu sou isso, porque nós não somos. Nós só temos esses processos para resolvermos, que isso tudo faz parte, inclusive, desse mecanismo, né? São demandas que o campo traz para nos desafiar a entendermos quem somos, né? E é isso, é sobre isso, sem peso, com fluidez e sem negação, sem autossabotagem, né? Daqui para frente, a tendência é essa aqui do livro, trazer mais e mais evidências, mais detalhes para que a gente consiga evidenciar
esses pontos a serem trabalhados dentro de nós. Sobre isso ainda, a questão que você falou no começo do desejo e de ter essa consciência em si, para entender até de onde ele vem, às vezes, e começar a cuidar disso com um pouquinho mais de amor ali, né? Para passar o mais rápido possível. Eu me peguei faz um mês, 2, na psicanálise falando sobre essa questão das expectativas. E aí isso foi um trabalho muito forte que eu fiz mesmo, assim, de 50 minutos por semana não é... Ele vai te trazer os insights, né? Ele vai te trazer ali, ele vai jogar a luz na informação. Sim. Informação para virar conhecimento. E isso eu quis trazer para perto. E foi muito louco, porque depois disso, nossa, assim, tipo, foi uma melhora de 70% no meu dia. E outras coisas que eu estava fazendo junto também. Foi perto ali da semana que eu fui 2 vezes na mesma semana no ritual. Também ali a segunda ou terceira sessão da mesa. Isso tudo que você Quando está... eu comecei a tirar um pouco dessa expectativa, a frustração ela também sumiu, como se realmente fosse a cadeia que ele tinha me exemplificado, né? A expectativa, daquela emoção já antecipada da conquista, e aí a frustração por não chegar exatamente onde se imaginou. E o dia a dia foi mais leve e as coisas foram acontecendo de uma forma tão natural que na hora que elas vinham, como não tinha essa premeditação, não sei se é isso que fala, como não tinha essa questão da expectativa pelo que ia acontecer, foi muito mais proveitoso, mesmo sendo um desconhecido ali por não estar esperando aquilo. Olha só que interessante isso que você está dizendo em outras palavras, é que assim, você estava tão ocupado se dedicando para o seu sadhana que você não tinha tempo para ficar projetando expectativas, né, dos resultados. E é por isso que os yogis, né, tanto os karma yogis, os bhakti yogis, todos os yogis, eles começam a dar importância para esse sadhana, né, e vão se dedicando mais e mais do seu tempo diário para que esse sadhana seja duradouro, né? Que essa meditação do começo do dia, a prática do Hatha Yoga, né? Todos os yogas, né? Sejam duradouros ao longo do dia para que não se caia de novo nesse lugar, né? Do controle, da expectativa, da projeção. Então, é para isso que serve o sadhana, que se você tem ideia, intenção de se dedicar para isso, você está fazendo não simplesmente pelo exercício em si, né? Pelo japamala que é rezado no Bhakti Yoga, ou então, enfim, para o exercício físico. Você faz para ter contato com esse compromisso que você tem de se aprimorar, de aprimorar o seu ser, né? Então, esse contato, ele pode perdurar durante o dia e te tirar desse lugar da ansiedade, do controle. Essa é a grande vantagem de se praticar o sadhana diariamente, né? Então, cada um pode encontrar o seu modelo, sua dose de sadhana capaz de tirar dessa roda de samsara, de sofrimento, né? Então, você deu um exemplo exatamente nítido de que isso acontece, do efeito colateral, né? De quando você está dedicado para o seu aprimoramento, você não tem tempo de ficar inventando coisa, brincando de roteirista da sua vida, né? E não dá, roteirista de Ishvara, né? Não dá. Ninguém consegue fazer isso. E, em contrapartida, quando a gente está em estado de presença, a gente tem muito mais força mental para se adaptar às mutações do campo, né? Muito mais força do conhecimento para a gente fluir com o campo, como ele merece. Que bagunça nós já temos! Apenas alguns passos para dentro da enrolada psicologia do ego. Embora o corpo causal contenha vasanas bons e ruins,
ele não é um recipiente, no uso comum da palavra. Se você tem um pote, pode colocar coisas de valor nele e enterrá-lo, e tudo ficará lá dentro até que você o desenterre e tire a tampa. Mas o inconsciente não é esse tipo de recipiente, ele é poroso. O que entra, sai de novo. Você não pode ver como ele trabalha, por isso estou o descrevendo. Mas o outro fato triste é que nada a seu respeito está escondido da consciência universal ou do mundo, porque os outros podem facilmente ver sua raiva, mas ela está contida no corpo sutil de você, entre aspas, a pessoa que você pensa que é por causa de tamas, negação. Mas seu subconsciente é também um recipiente no sentido clássico da palavra, porque emoções negativas se acumulam. Toda vez que você expressa uma emoção negativa, acreditando que está colocando para fora, ela volta lá para dentro. Você reforça o próprio Vassana. Portanto, sua tendência de ficar com raiva permanece e até mesmo aumenta. Então, a história do não se reprima, não se reprima, não se reprima, também não é sobre isso, né? Não é sobre dar um piti, dar um ataque de pelanca. É sobre discriminar, né? A gente não adianta dar piti, estourar, enfim, botar tudo para fora para quem pode ver, né? Aquela historinha que a gente falou. E sim, olhar e falar, mas por que isso está me incomodando? Aonde é que eu estou caindo, né? Que vala comum é essa que eu ando revisitando? Por que que eu estou vindo para cá, para esse lugar, né? E com discriminação é possível a gente dissolver essa energia. Tá? Então, depois de negação vem o quê? Projeção. Existe uma diferença básica entre negação e projeção. Olha que interessante. Como esconder o fato de que você é uma pessoa disfuncional? Tamas o ajuda a ocultar isso. Então, ele se junta com Rajas. Rajas projeta. Daí, você culpa algo ou alguém. Olha que beleza. Olha o mecanismo perfeito se dando aí. Na verdade, não importa quem ou o quê. O que importa é que você acredite que algo além de você fez com que você fosse do jeito que é. Ou ficasse do jeito que ficou. Né? É sua culpa, sua, em letras garrafais aqui. Nada é sua culpa, exceto a ignorância. E a ignorância não é algo pelo qual você possa se culpar. Ela trabalha por trás dos panos 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto você anda como um sonâmbulo. Então, aquela história da estrada, se distraiu, ela chega, né? Vai te render. Aqui é onde a vítima entra no drama. Veja para quão longe de nós mesmos nós viajamos e ainda estamos na metade do caminho da tragédia escrita pelo maior poeta de todos os tempos, Madame Ignorância. Essa é dramaturga mesmo, né? Essa é caprichosa. O senhor bom de boca agora se tornou o senhor pobre de mim, vítima do que for. É surpreendente que a cada estágio dessa tragicomédia, nossa autoestima tome outro cascudo. A gente leva umas tamancadas, como vocês dizem, né? Quando falamos sobre raiva, estamos falando sobre a distorção estrutural do corpo sutil, que produz mais ou menos sofrimento existencial constante. Pequenas explosões de raivas ocasionais, em circunstâncias diversas, são compreensíveis e não desqualificam o indivíduo para a investigação. Olha que boa notícia aqui, hein? Para o Tiago, né? Que falou sobre essa questão da qualificação. Quando são pontuais, quando são pequenas, não desclassificam, mas se um grupo de circunstâncias previsíveis produz uma necessidade urgente, mesmo com coisas pequenas, de ter tudo de uma certa maneira, ao invés de tomar conta da raiva com Karma Yoga, você tem um problema. Karma Yoga, que ainda temos que desdobrar, não oferece técnicas específicas de gerenciamento da raiva. É uma abordagem global, como veremos no próximo capítulo. No capítulo seguinte, a gente vai ver só sobre isso, tá?
Ah, o Thiago quer falar. Sobre isso, exatamente sobre isso. Para mim tem essa questão ainda, ela não tem acontecido com tanta regularidade a ponto de eu lembrar assim das últimas semanas. Mas em todo caso, beleza, isso aí vai acontecer. Eu ainda vou ter eventualmente alguns picos de raiva, mas meu tempo de colocar a luz nele e identificar que ele é um pico de raiva, ele diminuiu significativamente. Aham. Legal. Eu já sei que é um baita de um passo. Eu tô evitando falar palavrão, gente. Eu falo muito. E aí, nisso tudo, eu ainda tenho. Eu consigo colocar a luz com menos tempo e saber, tipo, em vez de 2 dias depois, 30 minutos depois, falar, caçamba, puta, foi isso, vacilei. Aham. Exatamente. Tem um termo que a gente aprendeu com o nosso primeiro professor, Arlindo, que se chama mokshômetro, que é o painel de moksha, né? Então, como que eu sei a quantas anda meu mokshômetro? Esse indicador que você contou aí, que é o tempo de recuperação, ele é um dos indicadores do mokshômetro, né? Então, pô, eu caí, mas eu me levantei em 3 horas, ao invés de me levantar em 3 dias. Pô, evoluí pra caramba, né, nesse aspecto. Pô, agora eu tô levando 30 minutos para levantar. Daqui a pouco eu vou levar 3 minutos. E daqui a pouco eu vou levar 3 segundos. E daqui a pouco eu vou levar 3 milésimos de segundo. E daqui a pouco eu não caio mais, né? Rodrigo comemorando lá, não caio mais, uhul! É, e aí, também tem um outro indicador, que é a frequência que eu caio nas mesmas ciladas, né? Então, pô, antes eu caía 2 vezes no dia, aí passou a 2 vezes por semana, aí passou 2 vezes por mês, aí agora está passando 2 meses, daqui a pouco vai fazer 2 anos, e daqui a pouco não vai ter mais essa queda, né? Então, tudo é evolutivo, é um movimento evolutivo. E a gente, por isso, o sadhana, né, esse exercício, esse compromisso de disciplina com o processo é importante também, porque é isso que bota a coisa para valer ali no dia a dia, né? E hoje mesmo, o fato de vocês participarem da sanga é um sadhana. A sanga por si é um sadhana. É um momento que vocês estão deixando todas essas aparências do mundo para se dedicar para um conhecimento, né? É um processo de dedicação, então isso é um sadhana. Vocês merecem desenvolver aí uma estrutura para esse sadhana se manter durante a semana, né? De alguma maneira vocês têm feito isso, mas o olhar de agora é suficiente? Está sendo suficiente para trazer o meu mokshômetro para frente, né? Evoluir meu mokshômetro? Então, essas são as referências, né? E que a gente pode melhorar, pode readaptar. A gente fala muito sobre o tempo sendo o nosso maior tesouro aqui dessa passagem, né? Porque ele que determina a cadência da nossa caminhada a gente nunca sabe qual vai ser o time over, né? Game over. E, e aí a gente merece fazer uma gestão do tempo e olhar para esse sadhana diário e encaixar esse sadhana no nosso tempo de atividades, né? Isso fazer parte de fato da nossa vida. Diga, Elis. Eu queria falar para o Rodrigo, que se ele quiser, uma coisa que me ajudou bastante com identificar a raiva, tem um livro do Marshall Rosenberg, que chama, eu acho que é um incrível propósito da raiva. É uma coisa assim. Porque ela diz que... Oi? A virtude da raiva. Não, é o Esse? incrível propósito da raiva. É uma coisa assim. Ele é um livro fininho, dá para ler em poucos dias, assim, poucas horas, e ele fala que a raiva é duas coisas. Primeiro, que é uma necessidade sua não atendida. E segundo, que você fica com raiva da pessoa ou porque você faz um julgamento. Então, se você me pede uma coisa e você quer muito, você quer esse livro emprestado. Aí você quer muito, você fala, você pode me emprestar? Eu falo, posso.
Aí você já me acha chata, ou arrogante, o nariz em pé. E aí você vai ficar muita raiva de mim, porque se eu não te dou no outro dia, você vai falar assim, ó, uau, tá vendo? Ela é chata mesmo. Só falou, não ia me dar. Aí você começa a ficar com raiva, mas não de mim, pela sua necessidade não atendida e pelo julgamento que a gente faz do outro. E aí isso tem me deixado muito alerta, porque eu também sou uma pessoa muito raivosa, né? E eu tenho percebido que diminui. O que este momento, o que eu quero que não está sendo atendido, não o que eu quero na minha cabeça, mas o que, né? Não o lógico, porque tá mais para trás. O que eu quero? Qual que é a minha necessidade? Né? Eu tenho a necessidade de ser ouvida, eu tenho a necessidade de ser respeitada, eu tenho a necessidade, qualquer que seja. E aquela outra pessoa não respeitou, isso me faz ter raiva dela, baseado no julgamento que eu faço. É um livro bem bacana. Só que eu não lembro o nome correto, mas é tipo isso. Vou colocar no grupo eles, para todo mundo ver. Tá, eu vou pôr lá. Eu tenho uma foto dele em algum lugar, eu vou pôr lá no grupo. Legal, gratidão. Então, isso que você falou, Elis, até pegando gancho, quando você bota a culpa no amiguinho, no coleguinha, você está fazendo projeção, tá? Então, aqui pelo Vedanta, esse é o fenômeno da projeção. Então, eu fiquei com raiva porque semana passada a gente viu isso, aqui nesse capítulo mesmo, minha esposa não ligou para mim, não falou que me amava, e no dia seguinte ela queimou minha torrada. Ela não me ama mesmo, ela queimou minha torrada, sabe? E aí, na verdade, a esposa estava com a cabeça em outros problemas e esqueceu a torrada na torradeira. Então, assim, nós temos essa beleza dessa capacidade de ficar projetando coisa o tempo todo no outro, né? E a tendência a tendência disso não ser uma verdade é infinitamente, gigantescamente real. Porque tudo é aparente. Não existe verdade. Só existe a nossa verdade. A única verdade é que somos o ser. Pura consciência. Né? E todo o resto vai ficar submetido às nossas projeções. Das nossas verdades. Né, que vem através desse julgamento. Julgamento nada mais é do que projeção. Eu achar que eu tenho direito de projetar sobre o outro uma realidade que somente pertence a mim, né? Então, isso é projeção, tá? Para vocês irem entendendo esse fenômeno. Nunca é culpa do outro. Quando a gente fala, pô, mas fulano me deixou nervoso, pode parar, você está sendo sansário. Corta e começa de novo. Karma Yogi, porque tu tá falando a fala errada, né? Não existe isso. Ninguém faz a gente fazer nada ou sentir nada. É só uma coisa nossa conosco mesmo. Né? Só tá aqui dentro. Diga, Gabi. Essa questão da raiva também não diz um pouco sobre a pessoa que sente raiva em relação ao outro, de ter o ego ferido porque não quis, não teve o resultado que queria obter em relação a alguma ação? Sim, totalmente. Porque às vezes essa raiva ela vem de um desejo não atendido. E às vezes esse desejo não atendido tem um nome e sobrenome, que foi o fulano que não atendeu meu desejo, entendeu? Então a gente fica buscando nome e sobrenome para as nossas vasanas, para as nossas sombras, né? Para as nossas ignorâncias. E é só sobre isso, é um movimento do ego, é puramente egóico esse movimento. Eu estou achando esses itens aqui uma tamancada atrás da outra, porque cada um eu me identifico com alguma coisa. Mas principalmente nessa questão de ansiedade, né? Porque como eu já compartilhei aqui, eu sofri muitos anos com ansiedade e depressão, ou seja, eu literalmente não conseguia viver no momento presente. Sim. Então, eu me coloco às vezes como reflexão de que é muito simples a gente vencer tudo isso, é só a gente entender, é simples de entender que a gente não tem controle de nada e aceitar que é isso e seguir da forma que você consegue fazer melhor. Só que colocar isso em prática é muito difícil, às vezes, dependendo de como sua cabeça está bagunçada.
Sim. Então, essa questão toda aqui de que fala da negação, da projeção, tudo isso é um conjunto, né, que eu acho que me ajudou até nessas questões, tanto que no começo foi falado, né, por você que, se você sentir que não é o seu momento do Vedanta, tudo bem, algumas pessoas entram em depressão. Aí eu fui comentar isso com o Felipe, ele, pelo amor de Deus, então não faz, porque você já está em depressão e vai ser pior. E você tem depressão e ansiedade, e você não quis tomar ansiolítico para poder continuar participando dos rituais. Aí eu fiquei assim, meu Deus, será que vai? Mas eu vou. Vamos ver o que vai dar. E aí hoje eu consigo falar que isso me esclareceu coisas de uma forma muito assim fluida, que eu achei que não fosse acontecer, né? O ansioso já fala, ih, vai dar ruim, o que vai acontecer? Já fica esperando pelo pior, né? E pelo errado, pelo ruim. Mas eu acho que esse tipo de explicação desse autor é muito fluido. Então, conforme vai passando, você vai falando, olha só, nem é tão difícil assim de você entender que é só deixar seguir e que tá tudo certo. E se vier esse pensamento, tenta eliminar. Então, assim, para mim funcionou no oposto do que eu achei que fosse funcionar, sabe? Tá funcionando, tô achando muito bom, mas esse capítulo aqui tá e seguindo o Mercúrio retrógrado. É muito ilustrativo. Até aqui, se você chegou até aqui, ó, hoje a gente está numa quarta-feira do Mercúrio retrógrado com 6 pessoas. Começou 6, né? Sem contar eu e o Mário. A gente começou com mais de 20, não lembro exatamente, mas acho que tinha mais de 20. A gente começou com 30, eu acho, e baixou para essa meia dúzia, assim, no fim das contas, né? Então, tem muitas pessoas que não conseguem sustentar mesmo, que começam a perceber uma grande incoerência, uma grande distância, né, da prática, e não se fortalece, não se consideram fortes o suficiente para praticar esse sadhana, né, para fazer isso acontecer, essa interiorização, essa internalização do conhecimento. E é natural, assim, esse processo da depressão, né, é aquela coisa do desapego, da desidentificação das coisas, né? Então, tem pessoas que sentem falta, que se sentem depressivas, mas é interessante também, né, enquanto estava falando, que a gente tem uma tendência de manter perto da gente as pessoas que são ressonantes com esse mesmo padrão, né, mental. E aí, nesse caso, você deixou o Felipe ansioso com o fato de, né, ai meu Deus do céu, eu tô ansioso porque ela pode ficar mais ansiosa e pode ficar em depressão. Então, é uma doideira tudo isso, né? Quanto isso é contagiante mesmo. A gente, e é ressonante, a gente acaba trazendo para próximo do nosso círculo pessoas que têm esse mesmo padrão de comportamento, né? E agora está mostrando que não, que você deu esse passo corajoso e que isso está te revelando mais detalhes do seu ser, né? E te deixando mais evidente essa entidade experienciadora que você está habitando hoje, né? Essa experiência. E o quanto você consegue trabalhar com isso e te fortalecendo, né? Então, isso veio através desse primeiro passo de coragem, né? De entrega. Então, essa entrega já aconteceu lá atrás para você. E está dando certo por isso, porque você arregaçou as mangas e se entregou, né? Então, esse é um movimento muito legal de confiança no campo, de entrega mesmo, né? E você está sendo recompensada naturalmente, porque é um processo dármico, né? E todo Dharma, ele se renova em Dharma e em ações e gozos, né? A gente acaba desfrutando de coisas dármicas também e sentindo esse benefício. Então, vocês que estão aqui até agora, estão porque sentiram benefício até agora, né? Isso é muito legal. Isso é muito bacana para todos nós, né? A gente também que vê esse movimento fica animado. Bom, então vamos terminar de projeção, tá? Para vocês entenderem, só para fechar esse item. Então, outro sintoma desse estágio é excesso de ocupações.
o emblema da vida moderna. A gente falou isso no começo, né? Passa desapercebido como um problema psicológico, porque a sociedade considera isso uma virtude. Olha só, gente, que beleza. A gente falou sobre isso no começo. Álcool, drogas, doces e comidas gordurosas são os remédios escolhidos quando rajas é predominante. Irritabilidade, insônia e opiniões obstinadas em relação ao tema da ação são sintomas de excesso de rajas. Se você acredita que as coisas têm que ser feitas de certa maneira e o modo que você as faz seja o único modo, saiba com certeza que seu corpo sutil está firmemente dominado por rajas. Se você pensa que nada disso se aplica a você, pense 2 vezes, porque rajas vem sempre acompanhado por uma medida igual de tamas em forma de negação. Eita, nós! Que beleza, hein? Que exercício que temos aí para o resto da semana, né? Vamos olhar aqui o que está acontecendo aí dentro de nós, lembrar desses momentos. Hoje eu estava assistindo o Bhagavad Gita e, gente, é muito legal que no Bhagavad Gita tudo isso se repete de uma maneira mais didática, com um vocabulário mais amplo, né? Vai abrindo, ampliando cada vez mais o vocabulário, mas a essência da coisa é a mesma, né? E aí hoje eu estava ouvindo de manhã, fui fazer minha sadhana, né? E saí para caminhar ouvindo Vedanta. E aí teve uma parte que a Glória, que é a nossa professora, fala assim que o problema não é a gente ter desejo. O problema é a gente se apegar a esses desejos, criando essas projeções de roteiro para o desejo, né? Então, ela falou, por exemplo, você quer viajar para um lugar distante, ela até falou o país lá, que eu não lembro, Indonésia, sei lá. Quero viajar para a Indonésia. Daí você não consegue... Tailândia. Para onde, amor? Tailândia. Tailândia, é quase a mesma coisa. Quero viajar para Tailândia. Aí você não consegue. Pô, você fica frustrado. Mas isso não vai acabar com a sua vida. Porque é uma frustração que aconteceu ali, pontual. Agora, o problema é aquele bendito processo que fica todo dia se repetindo. E o exemplo que ela deu foi muito legal. Ela falou assim, o problema é aquela esponja de lavar louça que você quer que fique em pé naquele canto da pia. E aí, cada pessoa que pega a bendita da esponja fala, meu, eu já falei 1000 vezes que essa esponja tem que ficar em pé nesse canto direito da pia. Já falei que esse pano de prato tem que ficar aqui pendurado nesse lugar. Então, esse padrão, né, esses toques, o Mara bem falou depois, ele falou, isso é toque, né? Que é uma doença, é um transtorno obsessivo compulsivo, né? Isso aí é que tira a gente do processo de iluminação. Isso é pequeno, gente. É aquela bendita gotinha que pinga todo dia. Então, a gente não percebe, né? Aqui, por exemplo, eu estou aqui embaixo na arca, a gente não está fazendo ritual aqui por esses dias, porque um cano deu problema lá em cima, no piso de cima, num dos banheiros, e começou uma aguinha inocente escorrer em volta do cano lá. Se vocês vissem o que virou aqui, do dia para a noite, sabe? Brotou um pontinho de mais úmido ali na parede, e falou, acho que é a chuva e tal. De repente, todas as paredes aqui estão tomadas por uma infiltração. E é assim, né? É de gota em gota. Essa infiltração começou quando? Com a primeira gota. Né? Então, fica gotejando, gotejando, a gente não vê, e de repente está tudo tomado, né? E é isso que a gente tem que cuidar, é da gotinha. Não deixar com que essa gotinha infiltre. E aí, outro dia, o Mário deu um exemplo bem legal que eu não esqueci mais, que ele falou que conforme a gente vai trabalhando esse corpo sutil, é como se a gente passasse aquele produto no para-brisa do carro, sabe? Que a gota bate e escorre. Porque tem um produto, não sei se vocês já viram, é um produto tipo uma cerinha, assim, que você passa no para-brisa, a gotinha bate lá, escorre e seca rapidinho, né? Enquanto que, quando não tem aquilo, tem uma porosidade no vidro, e aí a gota fica ali, grudadinha, né?
e demora para sair. Então, o sadhana, ele é esse processo de polimento. A gente vai polindo e passando esse produto, e esses vasanas vinculantes aí não grudam na gente, né? Eles passam e escorrem, passam e escorrem, passam e escorrem. A gente não fica mais encharcado, né, desses vasanas. Então, é um processo de polimento diário, que a gente vai se aprimorando, se cuidando, se olhando, né, estando atentos e com a vigilância na estrada, né? Que a qualquer momento os ladrões chegam para nos assaltar, para nos tomar de assalto. E é isso. Então, vamos ficar todo mundo vigilante, se polindo. E, assim, agora, ótimo momento propício para a gente olhar para tudo isso com muita verdade, com muita franqueza, né? Que é o que a gente falou lá no começo do Mercúrio retrógrado, é um momento de balanço, né? De se olhar e botar tudo aqui no papel com honestidade. Tá? Então, façam aí suas sádanas diárias nos próximos dias, até o nosso próximo encontro, para a gente ir se aprimorando. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre hoje? Então, podemos encerrar esse processo, lembrando que somos plenos e completos, trazendo para nossa mente, nosso coração, nosso corpo sutil, o mantra Purnamada. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a todos pela companhia.